Não são apenas adultos que cometem crimes brutais. Às vezes, crianças e jovens têm motivações bem perversas para fazer coisas terríveis com seus familiares ou simplesmente com alguma vítima aleatória. E aí, quando são pegas e pressionadas nos interrogatórios, acabam contando os detalhes perturbadores de seus crimes e a perversidade das suas mentes. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Jovens perversos que confessaram diante das câmeras. Brian Cohy. No dia 27 de fevereiro de 2021, Brian Cohy, de 19 anos, cometeu um assassinato brutal. Ele atacou e tirou a vida de um morador de rua chamado Warren Barnes, de 69 anos, enquanto ele dormia, sem motivo algum além da sua curiosidade de matar. Depois do ataque, Brian ainda desmembrou o corpo de Warnes e escondeu a cabeça e as mãos dele em um armário dentro de casa. Alguns dias depois, a mãe de Brian, Terry, estava limpando o quarto do filho e encontrou uma caixa estranha no seu armário. E aí, dentro dela, tinham os restos mortais de Barnes escondidos em sacos plásticos. Logo, ela chamou a polícia, e quando eles chegaram lá e perguntaram a Brian sobre o que estava em seu quarto, olha o que ele disse. Policial: seus pais têm algumas preocupações com algumas coisas que eles encontraram no seu quarto. Brian: sim, acredito que sim. Policial: e o que seria? Brian: uma cabeça e mãos humanas. Brian Cohy foi preso em 1º de março de 2021. E aí, durante um interrogatório, ele confessou abertamente o assassinato. Nesse trecho, ele diz o seguinte: eu tirei as roupas dele, abri a barriga para ver as entranhas dele. São bem rosadas. Desculpe, isso é meio mórbido. E então, eu cortei a cabeça dele e fiz nele um sorriso de Glasgow. Sorriso de Glasgow, para quem não sabe, é quando se corta os cantos da boca até as orelhas, tipo um sorriso do Coringa. Em seguida, ele disse o seguinte: eu destruí os olhos dele esfaqueando e então cortei as mãos dele. Coloquei em sacos plásticos tipo Ziploc. Depois, cortei o braço direito dele nessa junta e no outro braço tentei cortar aqui, mas acidentalmente quebrei o osso dele. Esse aqui ficou saindo para fora. Então deixei esse braço ali, parcialmente cortado, desmembrado, com o osso para fora, e deixei o corpo dele ali. Depois, peguei a cabeça, coloquei numa caixa, onde ficou por algumas noites. Peguei as mãos, coloquei no porta-malas, fui para casa, escondi as mãos e a cabeça no meu quarto, limpei a faca, joguei fora o lixo com o sangue, e então coloquei o que estava manchado de sangue na máquina de lavar. I didn't take my medicine, and plus for years I was wondering what murder would feel like, because you read shit like Ted Bundy and the Zodiac, they all say murder's the best feeling in the world. So I'm like, I'm gonna try that. Okay. So for some time I had been wondering when it would happen. I always knew I would be in this building, whether it was as a criminal or a police officer, Okay. because I was planning to go in the military. Posteriormente, Brian também disse que assassinou Barnes porque ninguém sentiria falta de um morador de rua e que estava planejando assassinar alguém uns 6 meses antes do crime. E aí, em 2023, Brian Cohy foi considerado culpado por homicídio de 1º grau, adulterar um cadáver e adulterar evidências. Nisso, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mesmo tendo alegado insanidade. E, até hoje, Brian continua encarcerado no Buena Vista Correctional Complex, no Colorado. De acordo com algumas fontes, Brian tinha um longo histórico de transtornos mentais, depressão e também foi diagnosticado com autismo nível 1. Sonny Christopher King. No dia 19 de dezembro de 2016, aos 16 anos, Sonny Christopher King tirou tragicamente a vida da sua irmã mais velha, Ashley King, de 23 anos. Sonny era descrito como um adolescente inteligente e talentoso. Ele se formou no ensino médio aos 15 anos e estava estudando ciência da computação. Ele também tinha uma família amorosa e tudo parecia estar indo bem na vida do garoto. Até que 6 dias antes do Natal de 2016, sua vida mudou drasticamente. Pouco antes das 23h30, Sonny atirou várias vezes na sua irmã Ashley, na sua própria casa na Geórgia, esvaziando um carregador de 8 tiros de uma arma calibre .45.
Segundo os investigadores, Sonny planejou tirar a vida de toda a sua família e depois a sua. Ele planejava atirar primeiro em seu padrasto, depois na mãe e por último na irmã, antes de tirar a própria vida. Porém, na noite do ataque, Sonny atirou na irmã primeiro porque ela estava no sofá e ela acabou falecendo no local. Logo em seguida, seu padrasto ouviu os tiros e conseguiu parar o garoto enquanto ele tentava recarregar a arma, antes que ele pudesse machucar mais alguém. Nisso, o homem ligou para a polícia e Sonny foi levado sob custódia. E aí, 2 horas depois, Sonny foi interrogado pelos investigadores e confessou o crime. E quando perguntaram a ele por que ele fez isso, ele simplesmente disse que não sabia. Olha como foi. Policial: o que fez você querer matar sua mãe e pai? Sonny: na verdade, não houve muita motivação para isso. Eu já te falei sobre tentar atirar no meu pai e falhar, depois tentar de novo. Mas enfim, quanto à motivação, ela não existia. Meu pai fazia muitas das tarefas de casa, minha mãe trabalhava muito no emprego dela, e todos nós tínhamos uma vida relativamente boa. Policial: você sentiu alguma satisfação quando isso estava acontecendo? Sonny: não, eu realmente não senti nada. Policial: quando sua mãe estava cuidando dos ferimentos da sua irmã, e ela perguntou por que você fez isso? Sonny: sim, ela fez isso várias vezes. What was running through your mind when she said that? At the moment, the only thing that I was thinking of really was I had the gun, and then after, I had the gun or the shotgun in my room passed through my mind. I didn't really think of much, but it's just sort of. You were still in your plan mode of, can I get a weapon and kill mom and dad? Yes. Is that what you were thinking? Yes. Did that make you happy? No. Did it make you sad? No, I didn't really feel much. It just sort of happened. Do you have any idea why it just happened? Not really. Depois, em outra parte do interrogatório, ele disse o seguinte: policial: você acha que você matar sua família é errado? Sonny: sim, é socialmente e moralmente errado. Policial: e você não achou que ia se meter em problemas se isso acontecesse? Sonny: sim, eu certamente seria preso por isso. Policial: certo, mas você ainda assim fez isso, não é? Sonny: sim. Policial: por quê? Sonny: não sei. Talvez por curiosidade, tédio ou alguma outra coisa. Durante sua audiência, a defesa levou 4 psiquiatras e psicólogos que examinaram Sonny ao banco das testemunhas para mostrar seu diagnóstico compartilhado de que Kim estava no espectro do autismo. Porém, a psicóloga forense doutora Alison Paganelli, que também foi levada ao banco das testemunhas, testemunhou que Sonny teve 118 pontos em um teste de inteligência, uma pontuação maior do que 88% da população. Além disso, também foi apresentado o fato de que Sonny concluiu o ensino médio aos 15 anos, aos 16 já estava estudando em uma escola de educação superior e tinha um trabalho bem-sucedido na área da computação. Então, o juiz concordou com a acusação de que Sonny era inteligente e competente o suficiente para entender suas ações. E aí, em 2019, Sonny se declarou culpado pelo assassinato e foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 30 anos, quando tiver 49 anos. E até hoje, ninguém sabe por que Sonny realmente fez isso. O triplo homicídio de Marion. Entre os dias 30 de março e 1 de abril de 2023, 3 corpos foram encontrados em diferentes locais da comunidade de Ocklawaha, no condado de Marion, Estados Unidos. Os corpos pertenciam a Michael Rodo Jr., de 17 anos, Leila Silvernail, de 16, e Camille Quarles, também de 16 anos. O caso começou em 30 de março de 2023, quando uma mulher ligou para a polícia dizendo que tinha ouvido tiros do lado de fora de casa. Quando a polícia chegou ao local, eles encontraram Laila caída perto de uma caçamba de lixo, com um tiro na cabeça e inconsciente, e ela acabou falecendo mais tarde no hospital. No dia seguinte, em 31 de março, não muito longe da primeira cena do crime, Michael, namorado de Laila, foi encontrado morto com um tiro na nuca. E aí, quando a polícia começou a falar com amigos deles, descobriam que uma amiga do casal também estava desaparecida, Camille Quarles. E no dia seguinte, em 1º de abril de 2023,
o corpo de Camille foi encontrado no porta-malas de um sedã parcialmente submerso em um lago, também morta a tiros. Mas os investigadores disseram que as 3 vítimas foram baleadas no mesmo dia, ao mesmo tempo. Pouco tempo depois, a polícia também descobriu com quem o trio estava na noite das suas mortes. Robert Robinson, de 17 anos, conhecido como Reaper, Taj Bruton, de 16, conhecido como X-Man, e Christopher Atkins, de 12 anos, conhecido como 3-5. E aí, segundo a polícia, o grupo havia se envolvido em roubos e furtos antes dos assassinatos. E acredita-se que, em algum momento, esses 3 indivíduos se voltaram contra as 3 vítimas e as assassinaram. Então, os suspeitos foram levados para interrogatório junto com seus responsáveis e, inicialmente, ficaram tentando negar sua participação e jogar a culpa um para o outro, mas algumas horas depois finalmente confessaram. Esse é o interrogatório de Robert Robinson, de 17 anos. Aqui Robert é questionado sobre a hora que chegou em casa na noite dos crimes, e é possível ver o desespero da sua mãe tentando fazer o garoto falar sobre o crime. Aqui, as autoridades falam sobre pegar o celular de Robert para saber a localização dele, e ele entra em desespero e diz que a mãe acredita mais nos policiais do que nele, que é filho dela. Ele também afirma várias vezes que não matou ninguém, relato que mudaria em breve. Aqui, ele diz de novo que não matou ninguém, e que não foi ele, mas sua mãe diz que se ele sabe de alguma coisa, ele é culpado por associação. Aqui ele diz que Taj que matou as 3 vítimas, mas a polícia começa a achar que tem algo estranho na história, porque, até então, eles só tinham perguntado de 2 vítimas para Robert. Em momento algum tinham mencionado que existia uma terceira. Aqui, a mãe dele tinha deixado a sala, e ele admitiu um envolvimento maior no crime. Disse que Taj mandou ele ajudar a tirar o corpo do carro e jogar no lago. Aqui, ele diz que foi 3-5, que atirou na garota e atirou na cabeça dela. Ele diz que Taj ficou dizendo que ela ainda estava viva e que ele tinha que finalizar. Aqui, Robert já admite que atirou em uma das vítimas, mas alega que Taj que fez ele atirar, dizendo que se Robert não matasse, ele mataria 3-5. No final, Robert ainda diz que não queria que isso acontecesse, que nunca quis matar ninguém, só queria conseguir um pouco de dinheiro. E esse foi o interrogatório de Christopher Atkins, de apenas 12 anos. Aqui, Chris fala sobre os momentos finais de vida de uma das vítimas, Michael. Ele diz que atiraram na parte de trás da cabeça dele. Aqui, os polícias perguntam sobre Camille, o corpo que estava dentro do carro. Chris fala que Taj mandou ele abrir o carro e Taj atirou nela, versão que mudaria em alguns minutos. Aqui, Chris fala que vai contar toda a verdade e começa a entrar em desespero, chorar. Nisso, ele conta que Robert ameaçou ele e disse que se ele não matasse a garota, ele mataria todo mundo que Chris conhece. Depois ele diz que sua vida está arruinada. Aqui, Chris admite que atirou na garota e depois Robert veio e atirou nela também. No final, os 3 foram acusados por homicídio de 1º grau, roubo com arma de fogo e adulteração de provas, mas se declararam inocentes em junho de 2023 durante o indiciamento. E eles continuam detidos na cadeia do condado de Marion sem fiança. Austin Sigg. No dia 5 de outubro de 2012, Jessica Ridgway, de 10 anos, foi sequestrada e assassinada enquanto caminhava da sua casa até a escola no Colorado, Estados Unidos. Como a menina nunca chegou à escola, sua mãe notificou a polícia sobre o desaparecimento. E aí, em 7 de outubro, encontraram a mochila de Jessica com seus óculos e algumas roupas dela com cheiro de urina. E, segundo as autoridades, a mochila foi colocada lá de propósito para deixar claro que Jessica estava morta. E aí, em 10 de outubro, o torso dela foi encontrado em 2 sacos pretos a 14 quilômetros da casa dela. E assassino era Austin Sigg, de 17 anos. Austin tinha uma fascinação por morte e coisas perturbadoras desde muito novo. Aos 12 anos, ele já era viciado em pornografia infantil. E segundo ele mesmo, com o tempo, ele começou a ver materiais cada vez mais violentos, como, por exemplo, cenas de desmembramento humano, escravidão sexual e estupro. Mas chegou uma hora que apenas assistir já não era mais suficiente para ele. E aí, quando Austin cruzou o caminho de Jessica, a tragédia aconteceu. Ele viu Jessica caminhando perto da sua casa, a puxou para dentro do seu carro e amarrou seus pés e suas mãos para ela não se soltar. Nisso, ele a levou para o seu quarto,
Mandou ela a trocar suas roupas molhadas de urina e, em seguida, a estrangulou e desmembrou seu corpo. E como Austin foi pego? No dia 23 de outubro de 2012, ele simplesmente confessou o crime à sua mãe. Nisso, ela chamou a polícia e Austin foi preso. E aí, durante o interrogatório, ele confessou novamente o crime e deu detalhes de como tudo aconteceu. Aqui Austin conta que agarrou Jessica, gritou para ela ficar quieta e usou braçadeiras de plástico para amarrar as mãos e pernas dela juntas. Ele conta que dirigiu com ela por uns 10 a 20 minutos e ela ficava fazendo perguntas a ele, e ele só mentia para ela dizendo que tudo ia ficar bem. Depois ele diz que a levou para o seu quarto, colocou um desenho para ela na TV e apenas sentou ali e ficou a encarando por um tempo. Ele conta que só se lembra de um vazio absoluto na sua cabeça, sem pensamentos nem nada. E isso o aterrorizou. Nessa parte, o investigador pergunta a Austin o que ele planejava fazer naquele dia que ele dirigiu até o bairro da Jessica. Nisso, Austin diz que tinha a intenção de pegar qualquer mulher que cruzasse o seu caminho. Não importava o horário, onde, apenas qualquer uma. Ele diz que estava apenas caçando. Ele também disse que não conhecia Jessica e que ela apenas estava no lugar errado na hora errada. Além disso, 4 meses antes de Austin sequestrar Jessica, em 28 de maio de 2012, ele tentou sequestrar uma outra mulher usando um pano com clorofórmio. Felizmente, a mulher conseguiu lutar contra ele e chamou a polícia. E aí, após a prisão de Austin, os advogados de defesa chegaram a argumentar que suas ações foram impulsivas e que ele tinha dificuldades para compreender suas emoções e impulsos. Porém, os promotores mostraram que Austin passou meses planejando meticulosamente o crime, fazendo buscas na internet por receitas de clorofórmio e até mesmo 10 principais lugares onde pessoas são sequestradas. E aí, em 1º de outubro de 2013, Austin se declarou culpado de um total de 15 acusações, incluindo assassinato em 1º grau, agressão sexual de menor, sequestro, tentativa de sequestro e exploração sexual de menor. Nessa ocasião, ele também confessou ser o autor da tentativa de sequestro em 28 de maio de 2012. E no final, em 19 de novembro de 2013, Austin Sigg foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. Porém, o juiz logo ordenou que Austin cumprisse mais 86 anos assim que se tornasse elegível à condicional. E logo após a sua sentença, ele foi transferido para uma prisão fora do estado, em um local não divulgado. Thane Ormsby. Em 23 de junho de 2010, Thane Ormsby, de 20 anos, matou 3 pessoas em uma casa rural na cidade de Amity, nos Estados Unidos. Ele esfaqueou até a morte Jeffrey Ryan, de 55 anos, seu filho Jesse, de 10 anos, e um amigo da família chamado Jason DeHaan, de 30 anos. Eles foram encontrados na casa de Jeffrey cerca de 27 horas depois de terem sido mortos. E a polícia ligou Thane à cena do crime por conta de impressões digitais, evidências de DNA e uma testemunha-chave que disse que viu Thane coberto de sangue na hora dos assassinatos. E por que ele fez isso? Qual a ligação de Thane com a família de Jeffrey Ryan? Bom, tudo começou algumas semanas antes, quando Thane se mudou para a região. Ele estava ficando hospedado na casa da família Strout, composta pelo casal Robert e Joy Strout, e sua filha Tamara. E Tamara, por sua vez, era amiga de longa data da mãe de Thane, Maria Ormsby. Então ele estava algumas semanas vivendo com a família. Nesse tempo, ele soube que Tamara tinha uma filha de 16 anos com um homem chamado Jeffrey Ryan. E, em algum momento, Robert Strout teria dito a Thane que Jeffrey era traficante de drogas. A partir daí, não se sabe as motivações de Thane. Mas ele simplesmente foi até a casa de Jeffrey e o esfaqueou no galpão de madeira. Depois, ele voltou para dentro da casa e deu de cara com Jason e Jesse sentados no sofá, 2 possíveis testemunhas do crime que ele tinha acabado de cometer. Então, ele acabou esfaqueando ambos. E aí, depois que Thane foi preso, ele foi interrogado e confessou todo o crime com detalhes perturbadores. Olha como foi. Aqui Thane admite que matou Jeffrey e conta que o esfaqueou quando ele estava de costas.
Nessa parte, Thane diz que sabe que isso é considerado como assassinato premeditado, porque ele foi até lá planejando matar Jeffrey. Ele também diz que na hora estava assustado, mas tinha que terminar o que tinha começado. E diz que na cabeça dele era como um trabalho. Thane também disse que esfaqueou Jason no sofá, mas Jesse correu, então ele perseguiu o garotinho e o esfaqueou no quarto. O investigador também perguntou se teve alguma conversa com o menino, e Thane disse que ele apenas falava que estava com medo. Thane também disse que acha que esfaqueou Jesse umas 5 vezes, e ele estava deitado de barriga para cima com os joelhos dobrados. Nessa última parte, Thane fala que fez isso como uma forma de se testar, para ver se ele era competente. Ele disse que passou a infância sonhando em ser um soldado, então matou Jeffrey como uma forma de ver se ele era capaz. Com relação às outras 2 vítimas, elas seriam testemunhas. Então tirou suas vidas também. No final, em junho de 2012, Thane Ormsby foi condenado a 3 penas de prisão perpétua, uma para cada assassinato. E como a liberdade condicional foi abolida em 1976 no estado do Maine, Thane Ormsby passará o resto da vida na prisão. Além disso, se ele ganhasse qualquer dinheiro na prisão, ele também foi condenado a pagar as despesas dos funerais das vítimas e a contribuir para o fundo de indenização delas. É assustador ver pessoas tão jovens realizando atos tão horríveis, né? Mas o que você achou do vídeo de hoje? Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Por fim, te convido a assistir algum outro vídeo. É só clicar em algum que está aparecendo na tela. Bom, vou ficando por aqui e te vejo depois.